Então vamos orar para dar início a esse estudo da palavra. Vou colocar aqui em joelhos rapidinho. Pai Celestial, que habita os mais altos céus, nosso Criador, Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti. Somos muito gratos por esse dia de sábado, um dia que o Senhor separou para todos a sua criatura, para que a gente possa descansar e ter um dia totalmente dedicado a Ti. Em nome do Teu Filho amado, Yahushua Hamashia, vemos a Ti, na Tua presença, abrindo a Tua palavra para aprendermos coisas que são para nós, humanos, falhos, somos mal, mas através do Teu sangue, do sangue do Teu Filho, podemos ser novas criaturas, podemos participar do Teu templo como pedras vivas. Nos transforme, ó Pai. Molde com Tua mão o nosso caráter, o nosso ser, transforme a nossa mente, a forma de a gente pensar, para que possamos ser um contigo, sermos o corpo que o Senhor sempre falou pelos Teus profetas, pelos Teus discípulos. Estamos vivendo em momentos difíceis, de muita mentira, muito engano. Nos tire, ó Pai, qualquer engano da nossa vida, dos nossos pensamentos, para que a gente possa ter esse leite puro, esse leite que vem da tua verdade, que a gente possa só se alimentar dele. Tire qualquer tipo de fermento, qualquer coisa que não seja da tua palavra, Pai. Abençoe todos os irmãos aqui presentes, traga o entendimento, a sensibilidade de cada palavra que vai ser dita aqui hoje, Pai. Abra os nossos corações, nossos olhos, para a gente poder enxergar as tuas maravilhas. E perdoe aqueles, ó Pai, que não sabem o que estão fazendo no dia de hoje, estão profanando o teu sábado. Perdoe, ó Pai. Somos muito falhos. E tem muitas pessoas que precisam enxergar. E nesse momento, peço que tenha toque no coração de todos os teus filhos, para que possa seguir o único caminho que está descrito na tua palavra, que é se afastar do mal e ter o temor a ti, o Todo-Poderoso. Vem de encontro com cada pedido aqui, que o Senhor possa aliviar o coração de todos que estão passando por algum tipo de tribulação, angústia, alguma tentação, que o Senhor possa nos dar a tua paz, a tua graça. É em nome do teu Filho amado que oramos, Yahushua Hamashia, cujo nome em português chamam Jesus Cristo de Nazaré. Amém. 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 Então, eu vou começar com Pode começar, irmão. pedras que vivem. No ponto 1, quais são os pontos prévios necessários para o prosseguimento no processo de transformação da fé? Então vamos lá abrir em 1 Pedro, versículo 2. Não, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. 1 Pedro. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Esta lista negativa podemos acrescentar outras coisas? Quais, por exemplo? É interessante que aqui fala da malignidade, do maligno, parte ali do que vem do maligno, do engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. É interessante que hoje a gente está vivendo um dia de muita malignidade e engano. No próprio dia de hoje a gente percebe que as pessoas estão num tremendo engano. Michele, eu gostaria de acrescentar alguma outra coisa que a gente pode estar se afastando, né?
Sim, irmão. Aqui na palavra fala que nós devemos abandonar toda malícia. E isso é uma coisa que nós vemos cada dia mais no nosso dia a dia, né? Então, até as crianças que eram tão inocentes, cada vez estão mais maliciosas, né? Brincadeiras, né, maliciosas, piadas. Então, no dia a dia, nós vemos a malícia nos olhos das pessoas, né? São poucos aquelas pessoas que têm ainda os olhos inocentes, e isso são artimanhas do maligno, né? Como a própria palavra do Senhor está nos mostrando, todo o engano também. Então, o que mais vemos hoje é engano, é golpe, é mentira, falcatruas. Então, todos os tipos de engano estão nos nossos dias também. Hipocrisia. Então, as pessoas não têm mais palavras, só a palavra não basta, né? Inveja. Então, sempre querer mais, querer o que é do outro, esse alcance de coisas, né, coisas materiais, é, invejar, né, tudo aquilo que o irmão possa ter, e toda a maledicência, né? Então, xingamentos, palavrões, falar mal, desejar mal ao próximo. Então, é o que nós vemos no nosso dia. E isso são coisas que estão nos dias, né, nos nossos dias, mas que nos afastam da presença de Deus. Então, muitas vezes, até com palavras e atos que são, de certa forma, até ingênuos, passam despercebidos nos nossos dias, a gente pode estar trazendo essas coisas para dentro da nossa casa, da nossa família, e nos afastando da presença do nosso Senhor. É verdade. É isso mesmo, irmão. E interessante que eu sempre associo muito isso com o que está ao nosso redor, né? Em relação às propagandas, às novelas, os filmes, o que está passando ali na televisão e agora nos celulares, né? Tá impressionante que quando a gente quer ver algum vídeo, no YouTube, por exemplo, até das coisas celestiais, a gente se depara com algum anúncio, sempre está ali repleto de imagens, de, de coisas que nos levam a praticar, né, algo de cobiça, todas essas coisas ruins que rondam, né, a nossa mente em relação aos desejos da carne, às concupiscências da carne, né? Tem pessoas que têm dificuldade. Isso eu já tive, mas graças ao Eterno, isso através do seu sangue a gente tenta fugir os olhos, né, para esses tipos de situações, quando você vê um, um, um gênero diferente do seu e que te chama a atenção, e aquilo faz com que você peque. E hoje a gente vê na cidade as pessoas se vestindo de formas inadequadas, mostrando, né, as suas formas. Então, acredito que nos tempos que a gente está vivendo, quanto mais a gente poder se afastar desses tipos de situações, né, que muitas vezes a gente não tem controle. Isso eu estava até conversando com a minha esposa hoje, que a gente tem que evitar de ir para a cidade, para os centros das cidades, né, pela conjuntura toda, né, que hoje eu fiquei sabendo, ontem fiquei sabendo que em Brasília a Claro ligou as suas antenas 5G, e isso principalmente ali no plano piloto. Então, esse tipo de frequência tem uma perturbação mental, né, faz com que tenha um controle mental sobre as pessoas. E só por isso, uma coisa que a gente nem vê, né, mas ali, através de todo o cenário ao nosso redor, faz com que a gente leve a esses tipos de pensamentos, né, eu sempre teve um outros momentos que eu tive a oportunidade de falar sobre isso, que o inconsciente, ele é ativado quando a gente não pensa duas vezes. Então, quando a gente vai tomar uma atitude sem pensar, aí a gente vai com aquilo que a gente preencheu no nosso inconsciente, o que a gente leu, que a gente assistiu, que a gente viu ao nosso redor. E é interessante que a gente tem visto muitas atitudes violentas, pessoas sendo corruptas, pessoas, né, fazendo todo tipo de ganância, essa questão de você
sentar na roda dos escarnecedores. Muitas vezes é só você passar por algum lugar que você vai no mercado, né? Você vai fazer algum tipo de situação que você precise ainda ir na cidade fazer isso. Você se depara com essas situações e acaba que se a gente não tiver se alimentando das coisas celestiais, do que é fazer o certo, né? Pedindo ali ao Pai a todo momento o direcionamento do que é o certo. A gente cai no inconsciente do que a gente está vendo ao nosso redor sempre, né? Então a gente está chegando em momentos da história assim que a gente tem que virar camponês, fugir não fugir, né? Ter uma vida mais afastada das cidades, buscar isso. Não, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ter tomar uma atitude, né, para isso. E engraçado que também eu estava pensando muito sobre isso, gostaria de refletir com vocês, que a gente não foi ensinado a construir uma casa de bioconstrução, né, sobre permacultura, essa associação que tem da agricultura com a sua casa, o seu lar ser algo que você não dependa do sistema, de você ir ao mercado, de você ir ao médico, né? Aqui na minha agora mesmo, eu tô na frente de um pé de alecrim, eu tenho aqui uma erva que cura câncer, né? E nasce ao redor da minha casa. Tenho ali sálvia, tenho hortelã-pimenta, tenho gerânio, capim-limão, tenho uma framboesa, mirra, aranto, aqui tem, qual que é o nome dessa? Aqui manjerona, e são coisas que eu não aprendi na escola. Eu aprendi mesmo buscando as coisas celestiais, buscando a verdade. É isso. É muito importante, né? Essas reflexões. E todo momento nós somos bombardeados, né? Com todo tipo de estímulo, né? Estímulo que visa nos levar e nos prender cada vez mais nesse sistema maligno. Nós devemos fugir dele, né? Tentar ao máximo estar ligado às coisas do alto, à palavra do Senhor, à natureza e tudo que Ele nos fornece de bom, né? Que é para nossa liberdade e não para o nosso aprisionamento. Então eu vou ler agora o versículo de 1 Pedro 2:2. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer. Se é esse que já provastes que o Senhor é benévolo. E é isso que nós desejamos, né? Assim como o recém-nascido deseja o leite da sua mãe, nós devemos desejar esse leite genuíno da palavra, que é a palavra que o Senhor nos deu, a palavra genuína, a palavra de amor e a palavra que liberta, a fim de que nós possamos também crescer, não crescer para as coisas do mundo, mas crescer para o alto, para as coisas de Deus, crescer em conhecimento, em graça, que nós possamos, através do nosso exemplo de vida, passar a mensagem à frente, passar a palavra do Senhor, assim como recebemos de graça nós damos. Se o irmão João quiser continuar. Eu vou complementar a minha fala, que eu falei das coisas da cidade, né? Coisas que estão ao nosso redor e que podem nos afetar. Mas também um perigo muito grande que, que eu estava nesse perigo, né? Que é lá dentro das instituições religiosas, onde a gente está presenciando um dos maiores enganos, né? Dentro ali do vinho de Babilônia, que deu ali para todas as suas prostitutas. E é incrível que eles falam que ali está a verdade, né? Eu que venho da igreja adventista, eu fico muito decepcionado, né? E bem, não revoltado, mas
com um tipo de uma tristeza, né, em relação a principalmente esse dia e outras da parte da cosmologia, a parte profética que ainda não aceitam, que falam que já aconteceu todas as trombetas, enfim, tem a questão do Deus único, da Trindade. Então a gente vê que mesmo ali eles falando que estão com a luz, com a verdade, tem um engano tremendo e que muitas pessoas estão nesse engano, mesmo falando das escrituras, mostrando nas escrituras a verdade, preferem, né, a confiar na placa, no nome da igreja, e às vezes até tem essa idolatria em cima de uma instituição, em vez das escrituras. Né? Fala que aquilo ali é do passado, principalmente quando a gente vai falar de cosmologia bíblica, né? Como que nós estamos hoje, que tem um grande engano atrás do formato do universo, né? Se ele é infinito, ou estamos aqui numa tenda, protegidos, submergidos na água. Então é interessante que tem muitos enganos, né, dentro disso. E aí vamos ler aqui o restante. Foi só para complementar mesmo. Qual é a promessa que nos é feita no verso 3 de 1 Pedro 22? Então vamos lá para 1 Pedro 22. Visto que nos tendes purificado as nossas almas pela obediência à verdade, através do Espírito ao amor não fingido dos irmãos. Vede para que ameis uns aos outros fervorosamente e com um coração puro. Eu acho que eu li um outro versículo. Mas interessante que caiu muito bem, né, na resposta. É verdade. Verdade, aí tá a resposta até para essa qual própria foi o versículo? pergunta, né? Primeira, eu li o versículo de 1 Pedro 22. Ah, ok. Verso 5. Ó, agora eu vou ler 1 Pedro 2:3, que foi pedido aqui no texto. Se é que provastes que o Senhor é benévolo, chegando-vos para ele como uma pedra viva, reprovada, de fato, pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Então, nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ele foi reprovado pelos homens, mas isso não tem importância, porque ele foi eleito por Deus e é a pedra preciosa. Assim como nós, muitas vezes, somos reprovados para esse mundo, mas não, isso não tem importância nenhuma, porque é importante que nós sejamos aprovados para Deus, porque do que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Qual o sentido da fidelidade do Senhor para nossa alimentação espiritual, mesmo que com leite? Então, qual que é esse sentido, né, que nós devemos nos alimentar da palavra, mesmo que seja leite, né, mesmo que seja aquela palavra não tão aprofundada de grau de conhecimento, mas que ela nos alimenta. Então, qual é a importância, né, de nos alimentarmos com a palavra de Deus? Como eu estava conversando, né, com o irmão aqui no início do chat, nós falamos que todas as pessoas, a maioria das pessoas tem uma Bíblia em casa, mas se a Bíblia não é aberta, ela não tem efeito algum. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. E mesmo que seja de leite, mesmo que seja um versículo por dia, mesmo que seja um salmo por dia, mesmo que seja um capítulo por dia, mas que nós devemos e precisamos, né, nos fortalecer através desse alimento. E quanto mais ficamos fortalecidos, mais nos alimentamos de alimento mais forte, nos aprofundamos através do conhecimento, e conhecimentos maiores nos serão dados. Assim como o irmão João estava falando, né? Quanta coisa nos foi ocultada,
Mas para chegar a esse nível de conhecimento e de busca, nós primeiramente devemos nos alimentar do leite, né, do alimento mais forte, para assim e irmos crescendo, ficando mais fortes e nos alimentamos, né, cada vez com um alimento mais sólido. É, Qual? e Pode só comentar, irmão. que interessante que esse leite, ele está sendo deixado, principalmente na igreja adventista, lá tem os escritos da irmã White, né? Que eu já li vários livros, né? Tem muito conhecimento ali, tem muita coisa realmente que fala a verdade, mas tem muitos que distorcem a verdade. E acaba que a gente lê mais essas que falam que é a luz menor. E é impressionante como os adventistas, e eu me coloco dentro desse grupo, não agora mais, né? Mas antes eu era, então hoje, em nome de Jesus, eu não me denomino mais adventista, né? E sim um filho do Altíssimo, um seguidor do Messias, né? Não compactuo mais. Mas minha família inteira foi, meu avô era pastor também da igreja adventista, e é incrível como eles têm literatura assim de todos os tipos e que acaba você fugindo mesmo do leite puro, né? Faz com que você se contamine com o pensamento das outras pessoas, né? Em relação a algum versículo, essa questão da interpretação e tudo. E hoje, impressionante como eu percebo sutilmente ali, quando eu vou me deparar com leite espiritual puro, tem muita contaminação, tem muito erro. Então vamos nos apegar realmente a as escrituras puras, né? As doutrinas que estão descritas ali, porque senão a gente fica maravilhado, né? Fica encantado com o outro lado e sufoca a luz maior. Exatamente, irmão. Aí nós podemos ver também as artimanhas do inimigo, onde ele pode falar 99 verdades e colocar uma mentira, né? Então, as pessoas passam a acreditar que 100% é verdade. Então, por isso que nós devemos nos atentar somente àquilo que está na palavra de Deus, porque o que foge da palavra pode nos levar por caminhos que não são, né, a verdade, e a gente pode se perder. Então, o importante é focar mesmo no que a Bíblia nos mostra. Quais as consequências inevitáveis em que nos aproximamos da pedra viva, mais rejeitada pela humanidade? Então, as consequências inevitáveis que eu vejo que para a nossa vida, que é nos aproximarmos da verdade, é ficarmos cada vez mais seguidores, né, do que a palavra fala, dos ensinamentos de Jesus, daquilo que ele nos deixou, e mais longe desse mundo, porque muitas vezes nós também somos, de certa forma, rejeitados ou não nos enquadramos nesse mundo, porque o que nós buscamos é aquilo que Jesus nos passou e não aquilo que esse mundo prega, de sistema político, de sistema religioso. E nós passamos a, muitas vezes na nossa vida, experienciar algo parecido com o que Jesus passou. Que muitas vezes nós estamos falando de coisas do alto e as pessoas não conseguem entender aquilo que nós tentamos falar, né, expressar. O verso 5 diz que podemos ser edificados casa espiritual. Como isso pode ser feito na prática? E como nós podemos, né, nos edificar espiritualmente na prática? Eu gostaria da opinião, participação dos irmãos também, se cada um puder falar, fiquem à vontade. Eu vou falar assim por mim, eu penso que a edificação espiritual primeiro vem da busca, né, de a gente querer verdadeiramente conhecer a Deus, não em teoria, mas ter uma experiência prática, buscar através da oração, intimidade com Deus
e busca ler a palavra, né, viver, melhorar tudo aquilo de errado que estamos fazendo, deixar de fazer, ser pessoas melhores e nos aproximamos assim de Deus. Posso falar, irmã? Dá para ouvir? Estão me ouvindo? Estou sim, irmã, pode falar. Eu concordo com a senhora. Realmente é a questão dessa aproximação ao Senhor. Quando a gente fala em edificação, eu me recordo, eu me lembro quando a gente pode acompanhar uma obra, né? A gente cava aquele alicerce, aos poucos as paredes vão subindo, e aí depois a gente cobre aquela casa, tem o madeiramento, depois vem reboco, etapa por etapa, parte por parte. Quando a gente se aproxima de Deus, cada vez que a gente olha para a nossa natureza humana, a gente encontra algo a melhorar, algo a mudar. Uma vez eu ouvi um texto, eu nunca esqueci, que dizia que ser cristão verdadeiro é viver na contramão do mundo. E isso é verdade. Nós não devemos em nada nos assemelhar a, ao que hoje é comum nas pessoas, ao mundo secular, né? Então, ao nos aproximarmos de Deus, ao termos as nossas vidas edificadas no Senhor, isso muda com relação a tudo, ao que comemos, ao que vestimos, ao que falamos, a como agirmos, isso é uma luta diária. Então, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente olha o quanto precisamos melhorar. Eu vejo assim. Muito bonito, maravilhoso, exatamente isso mesmo. Nós temos que morrer para esse mundo para podermos nos aproximarmos de Deus, né? Porque estamos sendo bombardeados com todas as coisas ruins e estímulos da onde nem imaginamos, e todas essas coisas têm o objetivo de nos afastar da presença de Deus. E o irmão João estava falando sobre as cidades e por que que a cidade se tornou um lugar que devemos evitar. Porque é muito estímulo, é muitas coisas que estão ali, até radiação, poluição, estresse, as pessoas na cidade estão cada dia mais estressadas, mais cansadas, mais sem forças, e tudo isso nos impede de buscarmos ao Senhor, porque até para fazer uma oração, nós temos que buscar estar descansados, estar em paz, para que consigamos nos concentrar. E com a alimentação cada vez mais contaminada, com barulho, com músicas, com todo tipo de estímulo mesmo, essas coisas nos afastam da presença do Senhor. Então, quando vamos ao campo, quando estamos longe das cidades, nós conseguimos escutar os barulhos dos pássaros, conseguimos ver cores, olhar as estrelas, respirar puro, e isso tudo nos traz mais próximos da presença do Senhor. Aí o texto fala, ainda no verso 5, pense de que maneiras podemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. O que são sacrifícios espirituais? Aí aqui cita os textos de Marcos 12, 33, Romanos 12, 1 a 2, Salmo 51, 17, Salmo 116, 17, Eclesiastes 5, 1 e Oséias 14, 2. Se algum irmão puder ler esses versículos, eu fico agradecido. Qual foi o primeiro texto, irmã? Marcos 12, 33. Marcos 12, 33 diz assim: E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar o próximo, como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Agora vamos ver o texto de Romanos 12, 1. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-se os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é que vosso culto racional. Alguém pode ler o Salmo 51, 17?
Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Desprezarás. Agora o Salmo 116, 17. Vamos procurar aqui. O versículo 17. O sacrifício de graça e clamarei o nome do Senhor. Agora Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando andares na casa de Deus, e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer o sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Agora é Oséias 14:2. Tomai convosco palavras, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade, e aceita o que é bom, e oferecemos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Amém. São textos maravilhosos, né? Porque quantas vezes nós nos paramos para refletir o que nós podemos oferecer para Deus, né? Então, a palavra do Senhor mostra o que nós podemos fazer. Esses textos são muito importantes. Como se dá a manifestação multiforme da rocha dos séculos? 1 Pedro 2, de 7 ao 8. E assim, para vós, os que credes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina, e a pedra de tropeço da rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. A. Preciosa para os crentes. B. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Como podemos entender essas palavras? Mateus 21, 43 a 44 fala: Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reproduzido a pó. Que nós possamos, irmãos, ser esse povo, né, que produza os frutos da palavra. Produz os frutos da palavra do Senhor e que possamos fazer a vontade dele nesse dia santo, nesse dia que ele nos deu, que nós temos muitos motivos para agradecer, né? Agradecer por estarmos reunidos, agradecer por todos os irmãos estarmos aqui. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma coisa a falar, acrescentar. Senão, nós podemos fazer uma oração. Eu tenho só um detalhe, irmã. É rápido, viu? Para não atrapalhar. É interessante que a irmã fez a leitura da pedra. Jesus é a pedra. Então, para aquele que quer alicerçar a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha, ele será a salvação. Mas para aqueles que o rejeitarem, ele é a pedra de tropeço. Ele é a pedra que vai fazer derrubar. Ele é a pedra que vai fazer com que a pessoa se quebre e se esmigalhe ao chão. A mesma pedra. Depende do que eu quero que essa pedra seja para mim. É a pedra onde eu vou me alicerçar ou é a pedra que eu vou me esmigalhar? Amém. Isso mesmo. Irmã Sônia, a irmã conseguiu acompanhar agora, a transmissão não estava boa, né? A irmã falou e eu estava conseguindo ouvir perfeitamente. Queria dar um feliz sábado também para a irmã Cíntia, para o irmão Ramos, a irmã Nalva, a irmã Helena e para o nosso irmão Ibrahim. Irmãos, então, nós acompanhamos o que a palavra de Deus nos deu hoje, né? O texto está no grupo, né, para que os irmãos possam acompanhar em casa. E gostaria de agradecer a participação de todos
Um feliz sábado, irmã e irmãos todos que acompanham. E Deus te abençoe e te guarde, minha irmã. Amém. Irmã Posso comentar Michele, fazer um pequeno comentário? Claro, irmã, fica à vontade. Voltando ali no começo, no princípio, no tópico 2, vem uma pergunta. Reflita. Como tem sido ultimamente o seu desejo espiritual? E eu achei muito interessante essa pergunta, porque é a partir do momento que a gente vem sido trazido ao conhecimento da verdade, lá em cima está escrito, né? Para deixarmos a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, a murmuração. E aí vem depois, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vás crescendo. E essa pergunta ficou ali. O que tem sido desejo espiritual ultimamente? E só para ressaltar, né, para cada um dos irmãos pensarem nisso também, qual tem sido o nosso desejo espiritual? Porque é muito difícil a gente passar do primeiro ponto ali de Pedro, de 1 Pedro 1, 2, né? Largarmos todas essas coisas e desejarmos ardentemente o alimento não falsificado e sermos edificados em Cristo, que é a rocha verdadeira, e crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. E todas essas coisas que está escrito ali para largarmos, deixarmos, elas vêm nos confrontar dia a dia. E a cada dia a gente se percebe que muito mais tem que ser deixado, muito mais temos que crescer, muito mais temos que conhecer o nosso Pai. Só para deixar assim, tá? Desculpa aí, obrigada. Amém, que lindas palavras. É, a pergunta ficou realmente, né? Nós não fizemos, mas ficou para o momento exato, né? Para nossa reflexão, né? Então, no dia de hoje, todos nós devemos pensar, né? Nela, no dia santo do Senhor, nosso sábado precioso, e que nossa família possa ser tocada, né? Nós falamos sobre isso no início do nosso estudo, nós oramos, né, para que nossa família também se converta, para que nossa família também seja direcionado pelo Espírito Santo, porque nós não temos esse poder de convencimento, e quem convence é o Espírito. Então, cada dia que nossa família está reunida também é uma oportunidade, né, e nós devemos orar para que isso aconteça, para que eles se abram às coisas de Deus, né, às coisas do nosso Pai. O mundo, ele anda, né, em outra vibração, né? Nós estamos andando ao contrário, mas nós temos que também buscar, né, a presença do Senhor, buscar a calma, porque tem um tempo determinado para cada pessoa, para cada coisa, né? Não é o tempo que nós queremos, mas Ele sabe de todas as coisas. Então vamos fazer oração em agradecimento desse dia. irmã Michele, posso só dar um pequeno testemunho rápido aqui? Claro. Indo na direção desse seu comentário, eu fiquei sabendo agora, a Beth, que é minha meia-irmã de sangue, né? Ela acompanhou isso também. Eu recebi uma notícia quando cheguei aqui em casa, que me deixou surpreso e muito feliz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquei sabendo que uma das pessoas, um dos meus cunhados, o qual eu jamais esperaria ouvir o que eu ouvi dele, fiquei surpreso e por isso eu louvo a Deus pela obra que está sendo feita na vida dele, né? Ele me disse que ele está acessando o canal, ele tem feito, tem seguido, tem acompanhado alguns estudos aí, tem lido alguns materiais e também ele tem buscado a palavra. Por que eu fiquei surpreso com isso? Porque ele era, vamos colocar assim, vai exagerando um pouco, a última das pessoas que eu esperaria
saber que ele está buscando a palavra, porque ele estava no mundo, ele estava envolvido com bebidas, nos últimos tempos aí ele passou por uma situação bem complicada, questão de saúde, né, teve que fazer várias operações aí, várias cirurgias, ele não tem a memória imediata das coisas, né, ele tem só a memória antiga, uma doença que eu não sei qual é o nome, nenhum dos médicos diagnosticou até hoje qual é essa doença que ele tem, né, mas enfim, ele tem passado por alguns momentos bem, bem complicados na vida dele, né, e ele era justamente daquele que dizia assim, eu nem sei se existe Deus, nem sei se eu acredito nisso ou naquilo, eu não quero saber dessas coisas. E aí ele me falou da própria boca que ele tem acompanhado, do nada assim, né? Ele falou, e a irmã Beth ouviu, que ele tem acompanhado aí algumas coisas do grupo, e aí depois eu fui ver, ele está acompanhando do caminho. E eu passei para ele, pedi para ele que ele acesse o Profecias, né? Que é bem mais completo, que tem todo aquele material que a gente sabe que tem. Orientei a ele que cada dia ele leia alguma coisa das escrituras, que acompanhe um pouco daquilo que está colocado aí, daquele material que está colocado no canal, né? Para ele ir se inteirando daquilo que a gente faz nesse grupo, né? Que é buscar a palavra e trabalhar em cima da palavra pela palavra, nada mais, nada além disso. E fiquei muito feliz com isso e louvo muito a Deus, glória a Deus, ele sabe fazer as coisas, as obras no seu tempo, que é o tempo certo, e a gente tem que crer nele e entregar tudo nas suas mãos, né? Que ele é o Todo-Poderoso, é aquele que faz e desfaz. Portanto, a gente tem que se curvar, a gente tem que dobrar os joelhos, a gente tem que se derramar aos pés de Deus, porque ele é o Todo-Poderoso, né? E eu passei o link do chat para ele, né? E vou procurar acompanhá-lo, né? Sem ser muito pegajoso, para que ele se sinta à vontade de acompanhar e que a gente consiga puxá-lo para o grupo, né? Fiquei muito feliz com isso. Glória a Deus, eu não tenho o que dizer mais, é só esse testemunho que eu queria dar, né? E vai de encontro a isso que a irmã falou aí, de a gente trazer a família, de dar o conhecimento, de fazer com que eles busquem a palavra, busquem a verdade, né? Isso é o que a gente pode fazer e é o que nós estamos tentando fazer. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos do grupo está tentando fazer isso. É a nossa missão, né? É a nossa principal missão hoje nessa terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz sábado a todos. Amém, irmão, amém. Eu creio que a sua família ainda vai ser tocada através das suas orações e das orações de todos os irmãos, e que peça ao Senhor também que a minha família também seja tocada. Na hora certa, no momento certo, eu tenho certeza que o Senhor vai agir. Não é no nosso tempo, mas no tempo determinado para cada coisa. Amém. Vamos. Amém. Vamos colocar de joelhos na presença do nosso Senhor. O irmão Edson vai nos dirigir em oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele nos mostre sempre o caminho certo a seguir, direcione retamente nosso caminho, para que não sejas enganado e que a gente sempre preserve a palavra de Deus, para que a gente ande sempre no caminho do Senhor, que o Senhor direcione nossa vida, mostre tudo o que é certo para a gente fazer, para a gente preservar nossa família, e como nosso Senhor Jesus sempre pede, fazer tudo com amor. É o que eu peço a Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Um feliz sábado a todos. Fique na presença do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço desde já a participação de todos os irmãos. Amém. Deus abençoe todos. Amém. Aleluia. Amém. Louvado Deus seja o nosso abençoe. Criador.